Olá, hoje no nosso programa Beleza e Saúde, nós vamos conversar com o personal trainer Andrei Portela. Ele vai dar ótimas dicas para que você tenha um verão com o corpo bem em forma e com bastante saúde também. Venha comigo, você vai gostar. Estamos de volta com Beleza e Saúde para conversar com o Andrei, que é educador físico, e vai contar para a gente hoje qual é o trabalho que desenvolve o personal trainer. Tudo bem, Andrei? Olá, Tânia, tudo bem? Tudo quente já, eu aqui, o frio tá... O frio persiste aqui em União da Vitória, né? Mas vai esquentar, vai esquentar. Porque o personal faz a gente pensar, verão, calor, né? Isso. Todo mundo saiu um pouquinho de casa, Sim. Né? Mas está complicado o nosso tempo aqui, né? Andrei, conta pra mim, o que vem a ser o trabalho do personal trainer? Bom, então, o personal trainer é aquele profissional de educação física que ele trabalha com um único aluno ou um pequeno grupo de alunos, né? Normalmente casais, por exemplo, né? Pai e filho, enfim. Mas a ideia do personal trainer é dar um trabalho totalmente individualizado a esse aluno, direcionar um treino totalmente de acordo com os objetivos dele, com as capacidades físicas que esse aluno tenha, com as necessidades na questão de tempo disponível, né, de repente estar com algum tipo de patologia ou não. Então o grande enfoque do personal trainer, diferente de um professor de academia que atende lá 20 alunos de uma vez, é dar um treinamento totalmente direcionado, focado, com uma atenção especial e acaba sendo também um grande agente motivador para esse praticante, né, no intuito de estar acompanhando, estar motivando, o personal trazendo. Sempre é presente, sempre está junto. Sempre está presente. Quer dizer, o personal também está bem em forma porque ele está fazendo exercício Exatamente. junto com o aluno. Então o personal ele acaba tendo que correr junto com o seu aluno em algumas vezes, né, fazer uma caminhada, alongar junto. Isso acaba também motivando o próprio aluno para a prática, porque muitas pessoas realmente, quando a gente fala de exercício físico, tem um pouco de preguiça, não estão muito dispostas, mas a gente vê a importância disso cada vez mais. A importância é fantástica, Fantástica. Né? Muito, muito importante para a saúde, não só para a beleza, mas para a saúde Exatamente. Também, para tudo funcionar bem, né, no organismo. Esse profissional, ele vai atuar, tem horário fixo, vocês que fazem horário, como é que é a atuação do personal training? Em termos de horário, de atividades, como é que desenvolve esse trabalho? O grande diferencial de um personal trainer é justamente se enquadrar, se adaptar ao horário de prática do seu aluno, né? Então, nós temos alunos que só podem fazer de manhã bem cedo, alguns no horário do meio-dia, outros no intervalo do seu serviço sendo atendidos no próprio local de trabalho, na sua residência. Pode ser também, então, no trabalho do... Então, nós temos várias formas de adaptar aquela prática tradicional de academia em ambientes com a própria residência do aluno, o seu ambiente de trabalho, para que ele possa otimizar o seu tempo, ter os benefícios do exercício físico e com isso então conseguir aquilo que ele pretende, que muitas vezes está relacionado também à estética, mas muitas vezes à questão de saúde, né? Então a gente observa assim, começa o frenesi do verão, essa época que está chegando o verão, as pessoas ficam atacadas para que estejam com o corpo perfeito, mas o ideal é o constante, né? A atividade física constante. O personal training, ele tem um programa para o ano inteiro para esse aluno? Então, assim, o verão agora acaba sendo assim a felicidade de muitas academias, né? Muitas pessoas procuram as academias agora, a partir de outubro, início de novembro, o pessoal começa a buscar, procura os professores, às vezes, não sei se acredito que os professores são milagrosos, né? Alguma coisa, exatamente. Em 2 meses, um mês, isso, resolve o ano inteiro, né? Então a ideia de um personal é justamente não só programar um treino em si, mas ele faz uma periodização de todo esse programa ao longo de um ano, ao tempo que ele vai estar acompanhando esse aluno. Ou seja, existe uma programação de onde saímos, para onde iremos e como que vai ser esse caminhar até lá. A longo prazo, esse trabalho acaba sendo muito mais consistente e evidente, né? Porque a pessoa vai adquirindo aos poucos, sem fazer aquelas loucuras que muitos fazem com esse frenesi do verão, como você citou, né? Então, sem fazer dietas malucas, sem fazer exercício excedendo e botando em risco a saúde. Enfim, é uma coisa gradativa, uma coisa duradoura e uma coisa benéfica, né? Andrei, a faixa etária influencia? Você tem muita variedade de idade dos alunos seus que procuram personal? Olha, primeiramente é importante dizer que o professor de educação física ele passa na sua formação a ter conhecimento de atuação com qualquer faixa etária ou característica de cada sujeito.
E o personal trainer acaba se aprofundando nisso. Então a gente tem total gabarito para estar trabalhando com a terceira idade, trabalhando com adolescentes, crianças. Criança também. Crianças às vezes com dificuldades no seu nível de desenvolvimento motor. Então a gente pode estar estimulando também, não só daí pensando com o lado estético, o lado de ganhar condicionamento físico, mas também melhorar respostas motoras, equilíbrio, coordenação. Então restrição física Exatamente. não é problema também. Não é problema, a gente consegue adaptar. Pessoas com alguns tipos de patologias, como obesidade, cardiopatias, diabetes. Então a faixa etária para nós não é um problema, nós conseguimos adaptar, vincular um treinamento direcionado para aquele tipo de situação de cada sujeito e conseguir os benefícios. O personal está preparado para isso? O personal está preparado para isso, ele deve estar preparado para isso, né, para todo tipo de cliente. É claro que alguns personagens acabam se adaptando para uma população específica, então tem personagens que gostam de atuar mais no mercado do fitness, né, da estética, da performance. Outros atuam mais com a questão da reabilitação, então vai atuar com idosos, terceira idade, né, ali trabalhar com a questão de cardiopatas. Outros trabalham mais na formação de atletas, desempenho. Então, acaba acontecendo uma especialização que é até uma tendência de mercado, mas o conhecimento amplo todos acabam retendo. E na atividade física, durante o verão, o que é mais indicado fazer? Então, quando a gente está dentro de uma academia, quando a gente está acompanhando por um personal trainer, o mais importante é primeiro você optar por uma atividade que você goste de praticar, que você sinta prazer em praticar aquela atividade, porque fazendo o que não gosta é mais fácil você desistir do que continuar, né? Agora, quando a gente sai do ambiente da academia, às vezes as pessoas não gostam desse ambiente, não querem contratar um professor, um personal trainer, não querem gastar com isso. De repente, na minha opinião, uma atividade muito simples e segura é a caminhada. Isso a própria literatura coloca. É uma atividade física que traz grandes benefícios estéticos, benefícios para a própria situação de saúde cardiológica, situação respiratória, saúde dos ossos, muscular, enfim. É uma atividade que você pode vincular também ao alongamento simples, que pode se fazer em qualquer ambiente, às vezes acrescentando alguns exercícios musculares como um abdominal, e a pessoa pode fazer isso na praia, pode fazer isso num parque, pode fazer isso na rua do seu bairro, enfim. Uma atividade bem interessante. Então, a caminhada seria o ideal para quem está começando? Para quem está começando e não quer buscar esse tipo de atuação de um personal, de um professor de academia, enfim, se ela quer fazer uma atividade física, uma caminhada, uma pedalada são atividades seguras e eficientes. Mas lembrando, exercício físico acompanhado por um profissional de educação física é sempre a situação mais segura e adequada, né? Porque esse profissional está justamente formado para saber que variáveis trabalhar nessa atividade diante das características do sujeito para ter algo seguro e eficaz, né? No próximo bloco, nós continuamos conversando com o Andrei. Voltamos com Beleza e Saúde e a nossa conversa com o Andrei, personal trainer. Andrei, a caminhada é uma prática interessante de se fazer, né? Então agora você vai dar dicas para nossos telespectadores do que se pode fazer em casa. Então a ideia da prática da caminhada é justamente para aquela pessoa que quer fazer essa prática sozinha, sem nenhum tipo de orientação. Não é o mais adequado, mas é muito comum de acontecer, então mais vale dar uma certa orientação para que essas pessoas não corram nenhum risco. Então, durante a caminhada, essas imagens que estão aparecendo no vídeo agora estão dando tempo? Exatamente. É isso que você vai explicar para nós. Perfeito. Então assim, o tempo de caminhada ele deve ser de no mínimo 30 minutos a no máximo 1 hora de caminhada. Menos de 30 minutos a gente acaba não tendo muitos benefícios. Na verdade, o que a Organização Mundial da Saúde coloca a partir de várias pesquisas é que 30 minutos de atividade física já é bem interessante para preservar a saúde do sujeito. Inclusive, se a pessoa faz isso fracionado, 10 minutos pela manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite, de forma contínua, uma caminhada para ir ao trabalho, ir até um mercado, enfim, isso já garante um bom benefício para a saúde dela. Quando a gente pensa em termos estéticos, perda de percentual de gordura, né, emagrecimento, ganho de massa muscular, daí até 60 minutos é bem mais interessante, até para a gente ter um consumo maior de gordura. E qual é o limite a mais? Ou tem um limite que não pode ser ultrapassado? Olha, o que nós sabemos, o que as pesquisas demonstram é que passando de 1h10 de atividade contínua, de caminhada contínua, os benefícios já começam a entrar em desequilíbrio com os malefícios. Então já começa a ocorrer um estresse muito grande articular, muscular, o que não é interessante, ou seja, aquele gasto calórico de gordura, principalmente, que é o nosso grande foco, começa a diminuir e os prejuízos começam a aumentar. Então, e vem o cansaço daí. Vem a fadiga, a pessoa começa a cansar, ela pode ter microlesões, ela pode ter uma musculatura com maior dificuldade para recuperar depois. Então, o interessante é até 60 minutos de forma segura.
Além de fazer esse tempo aí de 30 a 60 minutos, uma frequência semanal é importante. Então, que no mínimo essa pessoa faça 3 vezes por semana para a sua saúde e no máximo 6 vezes por semana. Sempre reserva um dia para a manutenção do nosso organismo, recuperação das estruturas. Descanso mesmo. Exatamente. Na sequência você vai mostrar para a gente agora alongamento e abdominais, Isso, fortalecimento. Então, exatamente. Quando a gente fala de uma caminhada, é interessante que essa pessoa inicie fazendo o alongamento dos seus membros inferiores. Esse alongamento pode até ser geral, mas pelo menos os membros inferiores, para que melhore a circulação sanguínea daquele músculo, para que esse músculo fique mais relaxado, prontificado para essa prática. Ótimo. Não é que o alongamento vai melhorar o desempenho dela, mas ele garante, preserva algumas situações. Após o alongamento, que ela pode fazer na própria casa dela antes de caminhar, inicia essa caminhada então. Essa caminhada deve ter um nível de esforço, uma velocidade, uma intensidade moderada. O que é uma intensidade moderada? Primeiro, essa intensidade vai garantir uma segurança cardíaca do praticante. Segundo, seria aquele nível de intensidade onde ela consegue conversar com outra pessoa sem ficar ofegante, sem o ritmo respiratório aumentar. Então é uma caminhada tranquila realmente. Okay. Ela começa caminhando devagar, acelera um pouco na maior parte da caminhada e quando estiver faltando uns 5 minutos, desacelera até o término dessa caminhada. Então vamos agora para os alongamentos? Vamos ao alongamento. Bom, nós temos uma modelo aí, a Luana, bonita, morena, que vai fazer os alongamentos aí. Ok, então a ideia aqui é passar tanto orientações para a caminhada quanto para o alongamento que a pessoa possa fazer sozinha sem orientação. Pensando em alongamento em membros inferiores, é importante a gente estar alongando a musculatura do quadríceps, então a pessoa vai pegar o máximo possível na ponta dos seus pés, com isso ela vai estar alongando a musculatura anterior da coxa e também a parte anterior da sua perna. Bom, esse alongamento aqui, alongou o músculo, segura por mais ou menos aí uns 10 segundos. Então conta até 10, sente a musculatura alongar. Se for uma pessoa que não tem um bom nível de alongamento, pode começar segurando na perna, na própria calça dela, na barra da calça ou no próprio calçado. Alongado o quadríceps, vamos alongar agora a panturrilha. Vamos fazer a panturrilha. Então, panturrilha a gente vai fazer o seguinte, um pé vai ficar à frente, o outro vai ficar atrás, o pé de trás, o calcanhar tem que estar colocado ao chão, a perna que está atrás deve estar totalmente alongada e agora ela vai dobrar a perna da frente até sentir alongar a musculatura aqui atrás. Sempre respeitando o limite da Sempre respeitando o limite. Né? Você pega o meio travado, vai devagar. Exatamente. Então qual que é o limite aqui? É o limite da dor. Começou a fazer o movimento, começou a doer, para naquela posição, conta 10 segundos e volta. Com o passar do tempo, se percebe que esse limite vai aumentando, significa que a pessoa está ganhando um maior nível de alongamento ou flexibilidade. Ela pode tentar forçar um pouco mais, esse negócio de forçar vai machucar? Como eu tinha dito antes, sem a orientação, sem o acompanhamento do profissional, isso pode representar algum risco. Então, limite da dor é uma forma segura. Então, você aí de casa já sabe, né? Vai fazer isso sozinho em casa, são dicas que você pode fazer, mas não passe do limite da dor, você pode se machucar. É uma dica do Andrei. Exatamente. E depois de alongado quadríceps e panturrilha, né, vamos alongar agora a parte posterior da coxa. Nós podemos fazer com os pés paralelos ou como a Luana está fazendo agora, coloque uma das pernas à frente, mantenha essas pernas estendidas, esticadas e desça até onde puder, até o limite da dor, ok? O objetivo é chegar ao chão. Agora, começou a doer, chegando próximo do joelho, para nessa posição, segura por 10 segundos, respirando, enfim. Retorna depois dos 10 segundos, troca de perna agora, coloque a sua outra perna à frente, mantenha elas estendidas e faça o mesmo movimento. A ideia aqui então é alongar toda a musculatura posterior. Da coxa. Bom, esses são os músculos que vão ser mais exigidos na caminhada. Então faça esse alongamento antes, realize a caminhada e ao final você pode estar realizando novamente. E depois da caminhada faz alongamento, sempre. O alongamento final, não que ele seja obrigatório, mas ele é interessante porque ele ajuda um pouco na questão da recuperação, justamente por aquilo que eu já tinha dito, de ativar a circulação e relaxar a musculatura. Ótimo. E o abdominal? Como é que é então, esse abdominal aí? Para ficar com a barriguinha aqui, sarada? As pessoas às vezes reclamam muito da sua barriga, né? Querem fazer abdominal. Lembrando que o exercício abdominal não vai fazer o sujeito perder gordura abdominal, né? Então a ideia do abdômen, do exercício abdominal é deixar essa musculatura abdominal mais firme, mais tonificada, para pelo menos ajudar na questão postural, inclusive tirar dores lombares, enfim, é um músculo bem interessante de ser trabalhado. A barriga mais fraquinha pode refletir na coluna sempre, né? E daí dores, né? Aquilo que a gente já conhece bastante. Eu vou ensinar aqui um abdominal, bem simples. Como que vai ser?
pessoa mantém suas pernas flexionadas, ela pode até colocar os pés em cima de um sofá, de uma cadeira, caso queira. A coluna deve estar toda apoiada, sempre em cima de um colchonete, uma superfície que não gere uma dor. Que dê conforto. Que justamente no ponto de pressão ao chão não machuque as suas costas. Certo. Feito assim, ela pode colocar as mãos no peito ou na cabeça, como achar mais interessante, tá? Certo. A mudança aqui é praticamente insignificante. A ideia é ela fazer uma elevação do seu tórax, ela eleva, não muito, ok? Algo em torno aí de uns 30 graus e desce próximo do chão, não encosta e sobe novamente. Então agora a Luana vai fazer o seguinte, vamos lá, Luana. Ó, sobe um pouquinho, chega próximo do chão e sobe novamente. É interessante pegar um ponto no teto, fixar para manter a postura do pescoço e a ideia é trabalhar essa região aqui, ó, sempre respirando. Essa respiração pode ser pela boca ou pelo nariz, tá? O importante é respirar. Certo. Faça o máximo de repetições, chegou a fadiga, descansa aí por uns 30 segundos a 1 minuto e faça mais umas 2 vezes esse ciclo. Tá? Então, 3 vezes desse ciclo é bem interessante já para essa manutenção. Então, esse exercício. Então, fica o alongamento inicial, caminhada, depois a caminhada, novo alongamento e depois para finalizar um abdominal. Perfeito. Okay. Sem muito exagero. À medida que a pessoa for fazendo isso, eu acredito que ela já vai perceber uma necessidade de complementar esse treinamento e daí então que procure um professor de educação física ou um personal trainer para ter uma melhor orientação e melhores resultados. Lembrando que o que eu passei aqui é só para uma atividade física pensando em saúde e um pouco da estética, mas sempre importante ter um acompanhamento profissional. Sempre profissional junto, né, André? Isso mesmo. E um personal training, como vocês viram, o trabalho é muito interessante e vai auxiliar bastante a manutenção da sua saúde e da sua beleza, né? Então, muito obrigado pela sua companhia hoje. O nosso papo com o Andrei foi muito produtivo, né? Muito obrigada, Andrei, por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade também. Volta outras vezes pra gente, Espero né? que sim. Com certeza. Até mais, então, e até o próximo programa.